Então, o Rorschach faz da sua provocação, ele lança 8 pontos para reflexão, que eu vou sucintamente colocar para vocês. Primeiro, ele questiona o lugar que tem a relação do ser humano com a natureza dentro da consciência humana. Até onde é essa relação que para outros povos era absolutamente central, até onde para nós ela tem importância ou até onde a sua importância é reconhecida. E ele afirma que o centro da mente humana seria justamente o que ele chama de inconsciente ecológico. Aqui uma provocação às abordagens profundas que trabalham com o inconsciente. E vai mais à frente na provocação dele. Ele diz que para essa maneira de olhar para a psicologia, que ele chama de ecopsicologia, a repressão do inconsciente ecológico é a raiz mais profunda da loucura coletiva que se poderia chamar, como se poderia chamar, a relação do ser humano com o seu ambiente natural. E, por consequência, é imperativo, se esse raciocínio estiver certo, é imperativo que se encontre maneiras de abrir acesso a essa dimensão do inconsciente. E que se descubra o que é essa dimensão do inconsciente ecológico dentro das nossas mentes. Portanto, ele faz um diagnóstico claro. Existe uma grande repressão em andamento, assim como em outros tempos, na origem do pensamento psicanalítico, havia uma repressão da natureza biológica. Freud percebeu isso claramente em relação à sexualidade. Haveria uma outra repressão já vivida naquela época, mas que persiste hoje, ao contrário da sexualidade, que foi o grande ponto do Freud. Mas haveria ainda uma repressão dessa dimensão biológica com sua peculiar maneira de perceber as coisas, de perceber o mundo, que seria justamente a repressão desse sentimento, desse estado de consciência que ele chama de inconsciente ecológico. Mais na frente a gente vai examinar um pouquinho o que seria isso. Ele toma como referência a grande escola da psicologia, que é a grande primeira escola da psicanálise. Então faz seu raciocínio em cima dela. Os conteúdos do inconsciente ecológico representam, em algum grau e em algum nível de mentalidade, o registro vivo da evolução cósmica. Voltando atrás às mais distantes condições da história e do tempo nas quais o ser humano se desenvolveu. Essa ideia, curiosamente, faz parte do primeiro pensamento que Jung teve sobre o inconsciente. O inconsciente coletivo seria um registro de toda a evolução da consciência, inclusive pré-humana. E a nossa maneira de funcionar nos faz perder o sentimento dessa conexão com toda uma história. Isso também a gente vai abordar um pouquinho mais na frente. Estudos contemporâneos que mostram a complexidade da natureza nos mostram que a vida e a mente emergem de uma história evolucionária de sistemas naturais que culminam numa sequência de sistemas físicos, biológicos, mentais e culturais que nós chamamos de universo. Então, a ecopsicologia se assenta justamente nessa compreensão. Nessa compreensão dessa riqueza acumulada na evolução do tempo, de maneira que nós, seres humanos, somos a consequência, de certa maneira, a culminação, assim como toda espécie, hoje vivente, é também a culminação de processos sem tempo, de tentativas da vida de encontrar formas cada vez mais adaptadas, cada vez mais eficientes e com cada vez mais consciência, talvez. Então, um ser humano, ele é a síntese do mistério de toda a criação.
a vida de cada um de nós e todos os conteúdos que nós trazemos tem essa raiz no sem tempo. Em bilhões, sem tempo no sentido figurado, bilhões, trilhões de evoluções que ultrapassam a própria vida no planeta. Alguns cientistas afirmam que o sal de oceanos que estava nos oceanos há milhares de anos atrás, hoje pode correr na veia de vocês, nas veias de vocês. E cinzas de estrelas que já morreram podem fazer parte hoje da síntese bioquímica do organismo de algum de nós. Então, a conexão é absoluta do presente, do passado e do futuro, das diferentes formas, em diferentes estágios evolutivos, e que culminam num processo impressionante de inteligência e de adaptação nesse exato momento, nesse exato instante em que nós falamos e pensamos sobre isso. A evolução e toda a história hoje se expressa nessa fala, na escuta, no respirar de cada um de nós. Então ele afirmava que, se isso for verdade, assim como em outras abordagens, o objetivo seria o acesso ao que foi reprimido no inconsciente, do ponto de vista dessa conexão nossa com a natureza, o que é essencial agora seria desbloquear o acesso à consciência dessa dimensão, para que o sentimento que daí emerge possa vir à consciência e confrontar a nossa atual maneira de olhar a vida. Aí ele fala que para a ecopsicologia, assim como para outras abordagens, um estágio crucial do desenvolvimento da vida é na infância, e que o inconsciente ecológico ele é regenerado em cada criança que nasce, porque a criança tem uma relação animista com o mundo natural, reconhecendo o ser, reconhece o ser, tem uma relação de afeto com o bichinho, com a planta, mesmo que passe pela sua fase também de arrancar e de machucar, o que também faz parte, né? Tem uma relação viva com a natureza. E com o passar do tempo, vai havendo uma modelagem dessa criança, onde esse sentimento de conexão original vai sendo desqualificado, porque o normal da cultura exige outra postura, né? E outros sentimentos. A entrada na fase adulta e a entrada na adolescência, tudo isso a gente queria abordar um pouquinho mais com vocês aprofundadamente já, vai levando a criação de uma maneira de funcionar onde o sentimento de entusiasmo original, que todos nós sentimos, quem já não sentiu ou quem não sente, né? Talvez ainda, quiçá, muitos de nós aqui estejamos ainda com essa sensibilidade aflorada e desperta, mas quem não se lembra, quando pequeno, ter visto um filhote de ovelha, um filhotinho de cavalo, um filhote de vaca, ou um cavalo, alguma coisa assim, e sentia que o entusiasmo, né, do diferente, o entusiasmo do diferente, da percepção do diferente. Nessa fase, a gente ainda não pensa o que vai fazer com aquilo e como vai ganhar dinheiro em cima daquilo. O que existe ali é um reconhecimento do outro ser. E um certo entusiasmo que vem disso, né? Então ele coloca aqui que o que é necessário é que, a partir do reconhecimento dos sentimentos que vêm desse inconsciente ecológico, que uma criança se desenvolva não gerando o egocentrismo natural da nossa cultura, mas um ecocentrismo, a geração de um ego ecológico, que basicamente seria um ego que sabe reconhecer as interconexões, que sabe reconhecer as conexões e as relações e o sistema em que se encontra. Esse sentimento é o sentimento vivo de culturas que foram culturas vencidas.